Qual é a igreja que Cristo fundou? Será que a Igreja Católica é a original e verdadeira? Ou será que os protestantes que se separaram dela são os herdeiros legítimos? Segundo os católicos, as igrejas evangélicas não são as verdadeiras igrejas de Cristo porque têm apenas alguns séculos de existência e, além disso, possuem muitos nomes diferentes. A Igreja Católica, por outro lado, se considera única e universal, com um nome reconhecido mundialmente. Se você quer descobrir a verdade sobre este tema, você está no vídeo certo. Bem-vindo ao canal Sábio Milenar. Se esta é a primeira vez que você assiste a um de nossos vídeos, publicamos vídeos semanalmente para responder às suas perguntas mais comuns sobre Deus e a Bíblia. Então, se você ama a Deus, com certeza vai gostar muito do nosso canal. Inscreva-se agora mesmo e ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Recentemente, assisti a um vídeo de um dos mais renomados mestres católicos da atualidade. Ele afirmava que as igrejas evangélicas não são as verdadeiras igrejas de Cristo, mas sim irmãos separados, porque possuem muitas denominações e nomes diferentes. Segundo ele, Jesus disse que teria uma só igreja. Portanto, ele argumentava que a Igreja Católica é a verdadeira, pois possui um nome único em todo o mundo. Além disso, ele mencionava que a Igreja Católica existe desde os tempos de Jesus, remontando à Igreja primitiva, com Pedro sendo o primeiro Papa. Em contraste, ele destacava que os protestantes surgiram recentemente, com Martinho Lutero, e, portanto, não seriam a igreja original e verdadeira. Bem, esses argumentos apresentam vários erros tanto biológicos quanto históricos. Para começar, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo não se define por um nome ou denominação específica. Não podemos afirmar que a igreja verdadeira é aquela que ostenta determinado nome na entrada de seus templos ou que se autodenomina cristã ou católica em seu título oficial. Na verdade, a igreja primitiva não tinha um nome oficial. Eles não se chamavam católicos ou evangélicos. Simplesmente eram conhecidos como discípulos de Jesus, e as pessoas lhes atribuíram nomes como os do caminho ou cristãos, entre outros. A verdadeira Igreja de Cristo consiste em todos aqueles cristãos que são discípulos autênticos de Jesus e vivem de acordo com sua palavra. Esta é uma igreja espiritual, e só Deus sabe quem faz parte dessa verdadeira igreja. Jesus disse que dentro de seu rebanho havia ovelhas e bodes, ovelhas e lobos em pele de cordeiro, trigo e joio, deixando claro que, dentro do que hoje chamamos de igreja, independentemente do nome, há um grupo que é verdadeiramente cristão. Embora estejam dentro de uma igreja e se considerem cristãos, muitos não são realmente seguidores de Cristo e não nasceram de novo. Jesus afirmou: "Pelos seus frutos os conhecereis." O que define quem ou o que é a verdadeira Igreja de Cristo não é o nome da instituição, mas os frutos que demonstram que alguém está realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus. Podem existir, por exemplo, milhares de igrejas, cada uma com um nome diferente, mas em cada uma delas, se estiverem pregando a verdadeira doutrina, há um grupo de cristãos que realmente nasceram de novo e vivem de acordo com a palavra de Deus. Por outro lado, também há aqueles que simplesmente não nasceram de novo. Agora, falando sobre constituição religiosa, existem igrejas que pregam a verdadeira doutrina da palavra de Cristo, como ensinada pela igreja primitiva no livro de Atos, e também há outras que ensinam doutrinas falsas, afastando as pessoas da salvação. A Igreja Católica, apesar de se exaltar como a mais antiga, não é necessariamente a igreja original que Cristo fundou. O fato de ser uma das religiões mais antigas em termos judiciais e legais não significa que seja a igreja primitiva que Jesus deixou operando na Terra.
Existe um fenômeno profetizado na Bíblia chamado apostasia, que ocorre quando uma pessoa ou uma instituição religiosa, uma igreja, se afasta da verdade para ensinar falsas doutrinas, desviando-se do caminho correto da fé. Em 1 Timóteo 4 está escrito: "Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade." Portanto, é importante reconhecer que a verdadeira Igreja de Cristo não é definida por um nome ou por sua antiguidade, mas pela fidelidade à palavra de Deus e pelos frutos que demonstram essa fidelidade. A Igreja Católica se afastou da pureza da Igreja primitiva há centenas de anos, quando a verdadeira Igreja começou a se contaminar com falsas doutrinas. Esse desvio atingiu seu ápice quando a Igreja se aliou à política por ordem do imperador Constantino. A partir daí, começou a crescer a seita dos católicos, uma religião que teve origens corretas, mas se desviou ao se misturar com a política e introduzir doutrinas que exaltavam as criaturas acima do Criador. Além disso, transformaram o Evangelho em um governo político e violento, obrigando as pessoas a se tornarem cristãs e assassinando mulheres e crianças de outras religiões que se opunham à conversão ao cristianismo católico. Os cristãos que morreram como mártires sob o jugo dos romanos não eram católicos. Eram verdadeiros cristãos, pois até então a Igreja não havia se contaminado com o paganismo, a política e muito menos com o catolicismo. A Igreja Católica, embora nascida da Igreja primitiva, se perverteu e se contaminou com o mundo, a política e a idolatria. No entanto, Deus sempre manteve um pequeno remanescente de cristãos que não se deixaram influenciar pelo catolicismo, e muitos deles foram perseguidos e assassinados pela Igreja Católica. Martinho Lutero não foi o primeiro a se rebelar contra o governo católico. Em seu tempo e muito antes dele, havia cristãos que já estavam levantando suas vozes e ensinando que a salvação era pela fé e não pelas obras exigidas pela Igreja. Então, querido irmão, a Igreja cristã protestante ou evangélica, como a conhecemos, não nasceu com Martinho Lutero. Ela é, na verdade, composta por aquele pequeno grupo de cristãos que se manteve fiel e não se deixou influenciar quando outros misturaram a verdadeira Igreja com a idolatria e a política. Esse grupo permaneceu firme, talvez no anonimato, desde o tempo de Jesus, até que Deus usou Martinho Lutero e outros para proclamar em alta voz a verdade absoluta da Bíblia. É um erro afirmar que a Igreja protestante ou evangélica nasceu com Martinho Lutero. Ela sempre existiu, enquanto uma parte da Igreja primitiva começou a se corromper e se contaminar com o pecado, dando origem ao catolicismo. No entanto, Deus sempre manteve um grupo de cristãos fiéis. Graças a Deus, Martinho Lutero pôde usar a verdade da palavra de Deus para discernir o que era verdadeiro e levantou sua voz para proclamar aos quatro ventos as verdades irrefutáveis das Escrituras. Também sabemos que a Igreja Católica não é a verdadeira porque seus frutos e doutrinas não se assemelham em nada à Igreja primitiva e não estão de acordo com a palavra de Deus. Como dissemos no início do vídeo, o sinal que caracteriza uma igreja verdadeira não é seu nome religioso, mas sim seus frutos. A Igreja Católica cobrava dinheiro para que seus sacerdotes perdoassem os pecados. Se não houvesse pagamento, não havia perdão e nem acesso ao céu. Já a Igreja primitiva não cobrava nada para levar as pessoas aos pés de Cristo. Além disso, a Igreja Católica pede favores a Maria para que ela interceda por nós,
Mas na Bíblia não vemos em nenhum momento alguém da igreja primitiva pedindo um milagre a Maria, e ela nem é mencionada no livro de Atos. A igreja primitiva era pobre, mas tinha o poder do Espírito Santo e se destacava por curar enfermos, levantar paralíticos e ressuscitar mortos. Em contraste, a Igreja Católica hoje possui muita riqueza, mas carece do poder e da unção do Espírito Santo para pregar o Evangelho com autoridade, poder e milagres. A igreja primitiva não usava amuletos, mas orava com fé, e o céu se movia a seu favor. A Igreja Católica ensina que é preciso ter um rosário de Maria para a proteção, e alguns até dizem que é necessário para a salvação. A igreja primitiva pregava exclusivamente sobre Jesus Cristo e sua obra na cruz. Em contrapartida, a Igreja Católica mantém Jesus na cruz e fala mais de Maria do que de Cristo. Eles pedem mais a Maria do que a Jesus e veneram mais a imagem da Virgem do que a do Salvador. A Igreja Católica ensina que o Papa é infalível e não comete erros. A igreja primitiva, porém, ensinava que o homem é imperfeito e que só Jesus foi infalível. O suposto primeiro Papa, o apóstolo Pedro, foi confrontado por Jesus em mais de uma ocasião, e muitos anos depois, o apóstolo Paulo o confrontou publicamente porque Pedro estava agindo com hipocrisia. Isso mostra claramente que ele não era infalível. A Igreja Católica ensina que, quando alguém morre, mesmo que tenha sido um grande pecador, se um familiar interceder pela pessoa, pagar dinheiro e mandar rezar uma missa, esse pecador está supostamente em um limbo, um lugar de purgatório, e seus pecados são perdoados, permitindo que ele vá para o céu. No entanto, a igreja primitiva ensinava que está estabelecido para os homens morrerem uma só vez, e depois disso, o julgamento. Meu irmão e minha irmã, a Igreja Católica não é a verdadeira porque suas doutrinas estão completamente desviadas da verdade, a um nível tão grande que impede as pessoas de serem salvas, pois desvia sua fé da pessoa correta e a coloca em outros nomes, ou até mesmo em ações. Se você quer saber qual é a igreja verdadeira, não se atente tanto aos nomes, à história ou a quem é o pastor. Preste atenção nas doutrinas que são ensinadas naquela congregação. Veja qual é o efeito que a palavra pregada está causando nas pessoas. Há transformação nas pessoas? Elas se parecem mais com Cristo desde que se converteram? A pregação exalta a Cristo acima de qualquer coisa? Se for assim, então esta é uma igreja verdadeira, que embora não tenha o mesmo nome legal de outra congregação no seu bairro, faz parte do mesmo corpo da Igreja de Jesus Cristo. Quando Cristo vier buscar seu povo, ele não vai olhar o nome da igreja a qual você assistiu. Ele olhará para o seu coração e verá se você é verdadeiramente um cristão nascido de novo e está vivendo de acordo com a palavra de Deus, e não apenas por obrigação. O objetivo deste vídeo não é exaltar os evangélicos e menosprezar os católicos, mas sim apresentar informações verídicas que qualquer pessoa pode acessar se pesquisar. Não estou afirmando que a igreja evangélica é a única e verdadeira, pois sabemos que muitas dessas igrejas estão corrompidas pela ganância, pela imoralidade e outros problemas. No entanto, como mencionei anteriormente, se uma igreja estiver pregando as Escrituras e se houver pessoas cuja vida está sendo transformada pelo poder de Deus, então essa é uma igreja verdadeira. Desejo que Deus te abençoe e que você faça parte dessa igreja gloriosa. Deixe nos comentários abaixo o nome da sua congregação e a qual igreja você está indo no momento. Isso nos ajudará a conhecê-lo um pouco mais. Se gostou deste conteúdo, por favor, compartilhe com amigos e familiares.